Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Fala Gol, podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará, nossa grande parceira. O podcast Fala Gol, como você já sabe, sempre trazendo um assunto sobre saúde e bem-estar. Nós estamos aqui no canal do YouTube, também no Spotify, e você pode nos seguir lá no nosso perfil do Instagram, Fala Gol Podcast. E hoje nós temos o prazer de receber mais uma ginecologista e obstetra, a doutora Rebeca Freitas. Tudo bom, doutora? Tudo ótimo. Perfeito, graças a Deus. A gente vai falar hoje sobre pré-natal e a escolha do obstetra, né? Para esse momento tão importante. Primeiro, doutora Rebeca, eu queria agradecer a sua participação, tá bom, aqui com a gente. Eu sempre falo aqui no início que o nosso tempo hoje ele tá tão corrido, né? Parece que os dias estão ficando mais curtos e as nossas atividades estão ficando cada vez mais longas, né? Cada vez mais intensas. E quando você tira um tempinho ali para fazer uma coisa diferente, né? Algo diferente, como esse, uma gravação desse podcast, realmente a gente fica muito grato, tá bom? Então seja muito bem-vinda aqui para falar com a gente, tá certo? Eu que agradeço o convite. Eu fico brincando assim, acho que meu dia tinha que ter uns 30 horas, né, para conseguir dar conta de tudo, mas é isso mesmo. A gente adora falar sobre o que a gente faz, né? Então eu que agradeço o convite. E o problema é porque a gente tem que dormir, né? Porque se a gente não precisasse mais dormir, a gente conseguia resolver muitas coisas, mas a gente precisa. E, doutora, o pré-natal, né? A gente vai falar sobre o pré-natal e a escolha do obstetra. Sim. Eu queria iniciar justamente entendendo a importância do pré-natal, porque a partir do momento que você entende a importância do pré-natal, consequentemente, a escolha do obstetra ela faz parte dessa... Vem em seguida, né? Então, qual é a importância hoje do pré-natal para aquela mulher que está querendo engravidar e para aquelas mulheres que já estão gestantes, né? Até como você falou, realmente, assim, a mulher que está querendo engravidar, então é importante que ela também procure um profissional, né? Não só quando está grávida, mas quando está querendo engravidar também é importante, né? A consulta pré-concepcional é realmente muito importante. E o pré-natal eu costumo dizer que assim, é a garantia de uma gestação saudável e de aquele serzinho vídeo da forma mais saudável possível, né? No pré-natal a gente vai pedir vários exames, a gente vai acompanhar essa mulher diariamente, a gente tem contato com essa gestante o tempo todo. Surgem muitas dúvidas, né? Uma mulher grávida, ela fica cheia de dúvidas, né? Cheia assim, vamos dizer, ela fica com medos, né? Ela fica muito receosa com relação a tudo que vai acontecer. Então, o obstetra, ele tá ali para dar uma ajuda nisso, né? Para tentar realmente sanar as dúvidas, as preocupações, né? E encaminhar essa mulher pelo caminho certo ali para ter uma gestação mais saudável possível. Hoje, doutora, a gente vê que existem muitos profissionais, né, na área da obstetrícia, porque existem muitas opções de acompanhamento, né? Coisas que antigamente não tinha, né? Não se tinha essa facilidade. De conhecimento, né? Inclusive, né? De profissionais com conhecimento para dar realmente um apoio, como você muito bem falou, nesse período tão, diria até angustiante, né? Na mulher é um período muito importante, muito bonito, mas a gente também não pode romantizar tanto, né? É um período bem complicado. Estou dizendo isso porque eu já conversei aqui com alguns obstetras também, e o tanto que a mulher muda nesse período, em termos de mudanças hormonais, né? Impactos psicológicos e físicos, né, na mulher. Então, ela precisa realmente de um profissional que entenda isso, né, que entenda o que ela está passando, entenda que essa é uma fase que vai passar, né, mas que é uma fase que precisa ser acompanhada, e esse profissional, então, é o obstetra. É o obstetra, né? É ele que... eu costumo dizer assim, a gente pensa que a gravidez dura muito tempo, mas acaba muito rápido, passa muito rápido. Então, assim, realmente é importante que você procure um profissional ali desde o iniciozinho da sua gestação, porque as dúvidas vão surgir todos os dias, né? E se você não se sente acolhida e realmente abraçada por um profissional,
as dúvidas são muito maiores, né? Os medos, né? É uma mulher que está deixando de ser uma mulher sem filhos, independente, né? E vai ser uma mulher que está construindo uma família, então tem muito medo envolvido, né? E aí, realmente, os profissionais, os obstetras, eles conseguem chegar junto aí e realmente modificar o rumo da história e fazer com que essa mulher enfrente uma gestação de uma maneira saudável psicologicamente também, sabe? Perfeito. E a escolha do obstetra? Como é que o que é que a mulher tem que levar em consideração, né? E assim, eu costumo dizer para as minhas pacientes que a escolha do obstetra é uma das decisões mais difíceis da vida dela. Porque, assim, ao mesmo tempo que você tem que escolher um profissional capacitado, Sim. né, e assim, atualizado cientificamente, você também tem que escolher um profissional que você tenha um certo vínculo, que você consiga construir uma sintonia, uma empatia, né? Que você consiga conversar com esse profissional da forma mais tranquila e livre que você puder, falar todas as suas dúvidas, os seus medos, assim, que você acha que é medo besta. Você tem que saber conversar com esse profissional e conseguir explicar para ele o que você está sentindo, né? Então, para isso tem que ter uma empatia. Então, eu acho que isso tem que ter a união ali realmente do conhecimento científico e de uma troca interpessoal legal, satisfatória. Certo. Porque assim, acho que a primeira coisa, até por questão de segurança, como você falou, tem que se procurar um profissional especializado nisso, né? O obstetra, ele é um médico, não é isso? Primeiro de tudo, ele é médico. E aí ele é formado em medicina. E aí ele faz uma residência em ginecologia e obstetrícia. Então ele tem que ter uma especialização que chama, né? Isso, ele é especialista em ginecologia e obstetrícia, ou ele é esse o termo? É assim, a gente faz a faculdade de medicina, né? A gente se forma, somos médicos. E aí, quando a gente se forma, a gente vai escolher a nossa residência. E a residência que a gente escolhe para ser obstetra é ginecologia e obstetrícia. É a especialidade, não é isso? Isso, é a nossa especialidade, ginecologia e obstetrícia. É uma residência de 3 anos, né? E aí, depois que você se forma, que passa por esses 3 anos, aí você está apto realmente a acompanhar parto, né? A fazer pré-natal e também a parte da ginecologia. Também. E aí, essa empatia que você fala com o profissional, primeiro de tudo é ter um profissional que tenha que tenha passado por esses passos, né? E que seja ali atualizado cientificamente, né? Esteja sempre atualizado. E aí vem a questão da empatia, que é uma coisa muito particular de cada profissional. É muito subjetivo, né? Assim, realmente eu gosto muito de dizer para as minhas pacientes que elas procurem o currículo também. Primeira coisa, procura o currículo, né? Vamos ver onde esse profissional se formou. Existem algumas residências em Fortaleza, no Ceará. Vamos ver onde esse profissional se formou, se ele fez uma boa residência. Vamos conversar com pessoas ali que conhecem ele. Realmente é um profissional bom, sempre levou a sério a residência, né? É uma pessoa que você converse e veja que tem uma carga de conhecimento ali realmente legal, que você consiga sentir confiança no que ele está falando, um profissional que tenha embasamento científico, que fale sobre estudos, né, que fale sobre livros, né, eu acho importante realmente ver a questão do currículo. E muito importante também é você ver a questão de se você está conseguindo conversar com aquele profissional. Né? Às vezes, a linguagem do profissional, às vezes, não é muito o que você está esperando. Às vezes você quer um profissional que tenha uma linguagem ali mais acessível com você, que consiga entender termos, às vezes, mais jovens, né? Às vezes você vai escolher um profissional ali que é um profissional muito experiente, mas esse profissional muito experiente, às vezes, não consegue conversar com você com a sua linguagem, né? Sim. Então, isso é importante também. E eu acho que outra coisa muito importante na escolha do obstetra, que passa por essa questão da empatia, é saber se esse profissional está te acolhendo da forma que você quer ser acolhida, né? Porque realmente a gestação é um momento muito ímpar na vida da mulher, né? E aí, se ela não se sente acolhida, então eu acredito que a gente não vai conseguir fazer um pré-natal da melhor maneira para ela, sabe? E como é a postura da gestante ou da pessoa que... Porque há uma diferença, eu acho, eu vou jogar aqui para você. A mulher que está se planejando para engravidar. Sim. E da mulher que descobriu que está grávida, né? Que não houve um planejamento, ela descobriu que está grávida.
São duas frentes aí, são dois momentos. São dois perfis. Elas chegam no consultório realmente bem diferentes uma da outra. Então, uma mulher que está tentando engravidar, que já está planejando e que não tem, vamos dizer assim, nenhum problema, tipo, não é uma pessoa que está passando por um processo de fertilização, né? Não, ela decidiu, é fértil, está tranquilo, então ela vai parar ali de tomar os métodos anticonceptivos. Isso. E vai começar a engravidar e ela já precisa procurar? Então, primeiro parte para essa, que ela já precisa procurar o obstetra ou qual seria o profissional? É o obstetra mesmo? Seria o obstetra. No caso, os obstetras são também ginecologistas, né? Claro. E essa mulher todo ano vai ao ginecologista fazer as prevenções e os exames de rotina, né? E aí, no momento que ela está no ginecologista, ela sempre vai ser questionada sobre o plano para engravidar, né? Qual é o futuro reprodutivo dela. O ginecologista ele vai ter que saber disso, né? E do momento que a gente identifica que aquela mulher está pronta e querendo engravidar, a gente tem algumas medidas a serem tomadas. Por exemplo, a gente tem que prescrever um ácido fólico para ela. Sim. A gente antes dela engravidar? 3 meses antes. É mesmo? Olha que interessante. 3 meses antes. E assim, não só isso, mas algumas orientações, né? Uso de repelentes, alimentação. A alimentação balanceada é muito importante antes da concepção e até a atividade física, né? A gente observa que as mulheres que têm um perfil de não serem sedentárias, um perfil de atividade física ali, de fazer todos os dias, são mulheres que têm uma gestação mais saudável e um parto mais saudável também. Que interessante. Isso daí, na primeira vez que eu estou ouvindo falar, já conversei com alguns profissionais e eu conversei com um profissional de educação física aqui, e ela falando da importância, falou justamente isso, a importância da atividade física na gestação. E aí ela falou do antes. Isso. Que antes, se você, no período que houve a concepção, você já estava nessa rotina de atividade física, vai ser impactar no embrião, que vai impactar na gestação, que vai impactar no nascimento, que vai impactar na criança. Com certeza. Olha que interessante. Então, a forma com que você se comporta, né? Os hábitos que você tem antes de você ter ali gerar, né? De você ter a concepção, já impacta no futuro do seu filho. Sim, né? Com certeza. E impacta até na facilidade dessa mulher de engravidar ou não. Né? Porque a gente sabe que a obesidade hoje em dia é uma doença metabólica que aumenta a inflamação do nosso corpo. Então, o nosso corpo fica inflamado por conta da obesidade, da gordura em excesso, né? Então, uma mulher inflamada, ela vai ter menos facilidade de engravidar do que uma mulher que tem uma rotina de atividade física ali mais estabelecida. Então, o ideal seria a mulher procurar o profissional, ginecologista obstetra. Isso, antes de tentar engravidar. De tentar engravidar. Isso. Antes de Até para a gente fazer um planejamento reprodutivo para ela, né? A gente saber realmente como é que a gente vai fazer a retirada desse método contraceptivo, né? Às vezes ela tem um DIU, a gente precisa marcar de fazer uma esteroscopia para retirar esse DIU. Às vezes ela usa uma pílula e a gente precisa explicar para ela que no momento que ela tirar aquela pílula, ela já vai estar apta a engravidar, porque tem mulher que pensa que tomou a pílula anticoncepcional, passa no Tem um delay aí ainda, mas não tem não. Porque por isso que quando você esquece, engravida, né? Engravida, exatamente. Tem gente que esquece, engravida. E aí todas essas orientações a gente precisa passar para ela realmente, né? E aí conversar, né? Depois que engravida, conversar sobre como é que vai ser esse parto, o que é que ela está esperando desse parto, o que é que ela está esperando dessa gestação, como é que vão ser os novos hábitos, porque muitas mudam os hábitos. Algumas já têm uns hábitos saudáveis, outras engravidam e mudam o hábito ao engravidar. E aí, ela já vai começar a se planejar. Você falou uma coisa que me intrigou, a questão do DIU. Sim. Porque o DIU é um método contraceptivo de longa duração que ele é inserido dentro do útero. Isso, é esse, né? Isso. E aí tem que fazer a retirada dele, se é uma mulher que está fazendo uso do DIU, a gente tem que retirar o DIU para ela conseguir engravidar. Mas né? eu vi uma foto, eu não sei se você viu essa foto, mas eu fiquei impressionado de uma criança nascendo e segurando um DIU. Acontece. Mas eu não sei se é montagem, acontece isso? Acontece. Rapaz, olha aí. A criança segurando o DIU.
nasceu com o DIU. Os métodos 99% contraceptivos não são 100% eficazes, ali, né? Existe aquele... Eles são mais eficazes que outros, né? Mas não 100%. Não, não 100%. Os métodos de longa duração têm os hormonais e os não hormonais. Os não hormonais têm uma eficácia um pouquinho menor. Né? Então, às vezes, realmente acontece esse tipo de coisa, de engravidar com o DIU mesmo. E aí a criança foi lá, pegou o DIU. Se ela pudesse falar, ela dizia, eu venci. Vocês não conseguem Exatamente, me parar. Eu tinha que vir mesmo. Mas é isso. Aí tem aquele que coloca o Implanon. É o Implanon. O Implanon tá super em alta. Que ele é subdérmico, Subdérmico. E aí também tem que te retirar. Tem que retirar. A gente tira em consultório mesmo. Isso. O DIU, muitas vezes, a gente não consegue tirar em consultório, porque às vezes o fiozinho do DIU não tá visível. Mas a gente combina no centro cirúrgico ali 5, 10 minutinhos e consegue tirar no centro cirúrgico com sedação. Pronto. E aí o Implanon. Mas o Implanon, por exemplo, ele tem um período que ele é eficaz. Né? O Implanon são 3 anos. 3 anos. Depois dos 3 anos, vamos supor que ela... Aí troca por outro. Mas tem que tirar? Tem que tirar. Tem, né? Tem que tirar e trocar por outro. Ou se ela não quiser mais, se quiser engravidar. Se quiser engravidar, fica assim. Pronto, então perfeito. Então essa, vamos dizer assim, que é o cenário ideal. O cenário ideal. Olha, eu quero engravidar e procura o profissional. E tá acontecendo muito isso, viu? Tá acontecendo muito. Eu tô observando no consultório realmente muitas mulheres realmente saindo dessa zona de conforto de só ir no obstetra quando engravida. Tem muita mulher que tá indo no obstetra antes de engravidar, porque já sabe da importância mesmo de iniciar a suplementação 3 meses antes. 3 meses antes. Isso. Olha que interessante. Então, uma gestação seria aí 9 meses, 11, 12 meses, né? 12 e meses é importante também até porque, às vezes, algumas mulheres descobrem a gestação ali com 5 semanas, 6 semanas. Então, se essa mulher... Até 5 semanas de gestação não sabia que estava grávida, então ela tá fazendo um monte de coisa ali que talvez não possa fazer, né? Tá fumando, comendo besteira. Exatamente. Então, mas você tá percebendo que tá aumentando, mas o número maior é de mulheres que não se preveniram, assim, que não planejaram. Realmente, o número maior é de mulheres que só procuram o obstetra quando engravidam. Mas você tá vendo uma mudança. Mas eu tô sentindo uma mudança. Interessante. Tô sentindo uma mudança. E aí vamos pro outro cenário, que é realmente a mulher que não se planejou e descobriu. E como você falou, quando a mulher engravida, ela não descobre no mesmo dia, né? Não há um sininho que toca engravidou. Pronto, não. Uma sirene. Não, ela descobre quando ela começa a ver alguns... quando tem um atraso menstrual, a mama dolorida, né? Começa a sentir alguns outros sintomas. Inchaço, enjoo. Aí, quando ela começa a ter esses sintomas... Começa a sentir... Esses sintomas ela começa a estranhar. Aí vai na farmácia. Compra o testezinho ali do xixi. Aí se desespera. Aí o teste do xixi, ele é praticamente 100% de ele certeza, é né? bem fidedigno, né? E aí, mas aí qual é a outra orientação? Mas aí a gente orienta que, pode ir na farmácia, fazer o testezinho do xixi, mas aí a gente orienta que quando tenha um positivo no teste do xixi, a gente faça um beta-HCG, que é um exame de sangue. E nesse beta, até para saber mais ou menos o tempo, né? Isso, a gente consegue pedir o beta quantitativo, né? A depender do que deu no teste, a gente consegue imaginar ali mais ou menos as semanas de gestação que ela tá, sabe? E aí, em seguida do beta, a gente solicita um ultrassom transvaginal, né? Que a gente vai fazer ali em torno de 7, 8 semanas de gestação, porque vai ser essa ultrassom transvaginal que a gente vai usar para datar a gestação. Entendi. Então, a mulher descobriu pelo exame da farmácia. Elas já chegam para você no consultório com o exame da farmácia? Ou elas passam às vezes primeiro ela com mesmo sangue, vai no laboratório e faz o exame de sangue? Um beta, exatamente. Quer confirmar, né? Quer confirmar de todo jeito, né? Quer confirmar se realmente é positivo. Aí, exatamente. Em mãos desse exame, aí ela procura o obstetra. E aí que começa as orientações. E quais são as orientações, assim, que ela entra no seu consultório para se orientar, para pedir essa orientação, né? Pelo que eu percebi, o primeiro é o ultrassom, né? Que você passa. A primeira coisa que a gente gosta de solicitar é o ultrassom. Mas, assim, tem um asteriscozinho nesse ultrassom aí, porque muitas mulheres chegam no consultório com uma gestação muito inicial, né? E aí a gente tende a orientá-la
que, às vezes, um ultrassom feito muito inicialmente pode trazer até mais ansiedade para ela, porque, às vezes, a gente não consegue ver direitinho, né, se for muito inicial. Então, a gente pede que essa mulher aguarde um pouquinho, deixe para fazer essa ultrassom com 7 semanas, mais ou menos, 8 semanas, que aí a gente consegue ver direitinho as estruturas, coraçãozinho, e aí ela consegue ficar mais tranquila. Porque fica tão pequeno que... Às vezes a gente não consegue ver muita coisa, e aí essa mulher fica mais ansiosa do que ela já estava, né? Então, o ideal é realmente esperar um pouquinho a mais e fazer essa ultrassom na idade gestacional correta, sabe? E aí as orientações, independente do número de semanas que ela esteja, quais são? Assim, Aí a gente, na primeira consulta de pré-natal, costuma pedir a rotina do primeiro trimestre, que são alguns exames que a gente precisa fazer, né? Hemograma, aí vai para várias questões de alguma infecção viral, hepatite B, hepatite C. A gente vai ver o calendário vacinal dessa mulher, se ela tem as vacinas completinhas, para no momento correto da gestação a gente orientar os reforços, né, das vacinas. A gente orienta o uso de repelente, hoje em dia, principalmente em épocas de chuva, é muito importante a mulher estar usando repelente o tempo todo. Orientamos a atividade física, alimentação balanceada, tem uma série de questões. A gente vai tentar interpretar como é a rotina de vida dessa mulher, como é a família dessa mulher, se ela tem apoio do marido, se ela tem apoio da mãe, se ela tem uma rede de apoio legal, isso é também muito importante. Olha que bacana, né? Então, conhecer o ambiente dela, né? A gente vai procurar saber como é a história ginecológica dela direitinho, o histórico de gestações, se teve alguma perda gestacional anterior, né? Se tem alguma comorbidade, obesidade, hipertensão, diabetes. Então, tudo isso é muito importante. Logo no primeiro momento. Porque a partir daí você vai trilhar como vai ser o pré-natal. Como é que vai ser o pré-natal, exatamente. Entendi. E é até muito importante... no momento da escolha do obstetra, você se certificar se aquele profissional acompanha gravidez de alto risco, né? Porque muitos profissionais acompanham gravidez, mas acompanham gravidez de baixo risco ali, risco habitual, né? E é importante que você tenha um profissional que acompanhe alto risco também, porque em algum momento você pode desenvolver alguma coisa que não estava no esperado, né? Então, sei lá, se você desenvolve uma hipertensão, se você desenvolve um diabetes gestacional, então esse profissional ele precisa estar habilitado também para acompanhar uma gestação de alto risco, né? Eu acho importante você levar isso em consideração na escolha do obstetra também. Pronto, mas então, dependendo de alguma comorbidade que venha a ocorrer durante a gestação, você muda o obstetra? É isso? Ou o obstetra é interessante que É importante que você escolha desde o início da sua gestação um obstetra que consiga acompanhar uma gestação de alto risco. Caso aconteça. Que pode acontecer, que a gente nunca sabe, né? Se você, sei lá, você vê o caso ali que saiu muito na mídia, da Alexa, né? A Alexa desenvolveu pré-eclâmpsia com sinais de gravidade. Um quadro grave, né? E em nenhum momento ela imaginou que isso poderia acontecer, né? Com certeza ela estava muito bem acompanhada, desde o início do pré-natal, com certeza ela tinha um acompanhamento correto. Mas é importante, quando você vai escolher o seu obstetra, você se certificar que aquele profissional acompanha a gestação de alto risco, né? É mais seguro. Então, a escolha do obstetra cai em cima disso também. Que ninguém vai querer, né? Que tenha uma gravidez de alto risco, mas se tiver, ele está ali, ele pode lhe acompanhar e também orientar como seria o tratamento, até com outros profissionais também, exatamente. Isso é muito importante. Você quer estimular a pressão alta, a pessoa pode ter uma pré-eclâmpsia por causa da pressão alta, né? Isso, também. A pressão alta é uma pré-eclâmpsia se tiver alteração laboratorial, né? Enfim, o quadro de pressão alta na gestação pode levar a várias consequências, né, graves, e aí esse obstetra ele precisa estar habilitado a lidar com aquilo ali. Entendo. E a rede de apoio, você falou aí, né, que o obstetra também pergunta. Então, é uma das características quando você for escolher o seu obstetra também saber se ele está acompanhando isso, porque o lado psicológico também é muito importante, influencia, né? Quando você pergunta sobre a rede de apoio dessa paciente, essa paciente automaticamente já está se sentindo acolhida, né? Porque ela está entendendo que você está se importando com a vida dela, né? Com o ambiente dela, com quem que vai ajudar ela nesse momento, né? Então, isso é muito importante. Às vezes é uma mãe solo que não tem o companheiro ali presente, mas tem
a mãe ou o pai, né? Ou irmãos. Tá acontecendo muito de mães. Acontece demais. Acontece, Rebeca? Demais. Atualmente demais, porque eu acho que as mulheres, como elas estão muito mais inseridas no mercado de trabalho e tudo, e estão muito mais independentes financeiramente. Então, acho que algumas coisas que antes as mulheres faziam para manter um casamento, hoje não faz mais. Não fazem mais. Não aceitam mais tantas condições, né? E muitas mulheres, às vezes, querem ser mães, mas não querem ser esposas. Né? E hoje em dia a gente percebe que realmente tem, às vezes, o desejo de ser mãe, mas não necessariamente sendo esposa. Então, pelo que eu estou entendendo, não necessariamente uma mãe solo, uma mãe... não é aquela que foi abandonada pelo marido. Não necessariamente. É uma mulher que... Talvez uma relação que estava tomando um rumo que ela não quis mais aceitar, não precisa mais aceitar. E às vezes você criar um filho sozinha, para ela talvez seja melhor do que criar um filho numa relação muito conflituosa. Não sei, isso vai depender de cada caso. De cada realidade, exatamente. Né? E aí o obstetra, ele precisa entender essa realidade dessa mulher, né? Saber, até porque para indicar... Mas eu escutei foi lá no último congresso de ginecologia obstetrícia que a Sossego organizou, a gente levou o Fala Go para lá. A gente conversou com alguns profissionais lá e conversava uns 10 minutinhos com os profissionais que iam passando lá, né? E um deles me falou uma coisa que eu achei bem interessante, eu replico até hoje, que ele disse assim, olha, eu sou ginecologista obstetra, ele é o gestor da mulher. Exatamente. Eu achei fantástico isso. Porque se você for para pensar, né? Ele é o gestor. Então, e hoje, e eu lembro que esse congresso, o tema era Mulher, um mar de emoções. E é falando justamente que não é apenas a parte, o corpo, mas a mente também. Sim. Né? Então, que tem que ter esse olhar diferenciado. E o ginecologista, até nisso, ele orienta de como ela vai caminhar, ou procurar um profissional na área de psicologia. Exatamente. A gente lá na clínica, a gente tem algumas parcerias, né? Sim. Eu trabalho com algumas psicólogas também, e aí psicólogas que são capacitadas para atender mulheres nessa fase de gestar, no puerpério também. Então, porque também não é só qualquer psicólogo, né? Tem que ser um psicólogo que tenha o conhecimento para acompanhar a mulher nessa fase da vida, porque a mulher, eu digo, já é um bicho muito complexo. Imagina uma mulher gerando uma vida, né? Essa mulher, com certeza, vai ter muitas peculiaridades, digamos assim, né? E aí, realmente, eu acho que o obstetra, ele chega para ajudar mesmo essa mulher a não, vamos dizer, não pirar. Porque é um momento muito complexo, né? Então, se a mulher ela tem o apoio do obstetra, com certeza ela vai ter a parte psicológica mais fortalecida e o nosso corpo responde a tudo que a nossa mente está falando ali, né? Verdade. Então, ela vai somatizar menos as emoções, essa gestação com certeza vai ser mais saudável. Pronto, então... Nessa escolha do obstetra, um dos pontos é ele também ter esse olhar mais diferenciado. Eu acho que esse olhar mais holístico, né? Saber exatamente qual é a realidade dessa mulher, o que ela está esperando naquela consulta e naquele acompanhamento, o que ela quer para essa gestação, o que ela quer para esse parto, como é que vai ser, como é que ela acha que vai ser a vida dela depois que esse neném vier ao mundo, né? Porque muitas mulheres chegam no consultório e dizem, e agora? Minha vida acabou. É desse jeito. Agora eu não vou mais poder sair com as minhas amigas, minha vida acabou, meu marido vai ficar de lado, não sei, são tantas questões. A gente tem que ir aos poucos conversando, né? E não só com ela, conversando com o companheiro também. Muitas levam os companheiros, né? Companheiras também, né? E companheiras também. Eu venho observando aqui, conversando, que está tendo até o termo que teve uma ginecologista, uma obstetra que conversou assim, não, aí a gente pergunta da parceria, que é a parceira que não necessariamente é um parceiro não masculino, né? Exatamente. Pode ser uma parceira mulher aí. Sim. E que eu venho observando, que está aumentando, porque nas clínicas de fertilidade, um percentual considerável de pacientes das clínicas de fertilidade são casais homoafetivos. São. Né, que estão querendo ali, de alguma forma, fazer, né, utilizando o óvulo, aquelas fazendo tentar engravidar
tendo o esperma de um, o óvulo, né, da outra, então, Isso. Para ter o material genético. E aí entra também, né, o ginecologia e o obstetra, ele tem que estar aberto também para esse novo cenário que Isso está se também colocando, faz parte né? da escolha do obstetra, né? Porque imagina você tem um modelo de relação, de relacionamento ali, um modelo de família que talvez não seja o convencional, né? E às vezes aquele obstetra não está aberto a entender aquela realidade, Aí não, ou tem um posicionamento religioso que não está aberto ali àquela realidade. Então, isso também faz parte da escolha do obstetra, né? Você realmente se sentir acolhido dentro da sua realidade, por aquele profissional, e você conseguir conversar sobre o que você quiser conversar com aquele profissional que está ali na sua frente. porque ele é o gestor, né? Ele é o gestor, né? Então ele vai ter que saber lhe orientar. E aí, Rebeca, passado esses primeiros momentos, assim, né? Passado essas orientações, que não são poucas, né? Logo no início. Eu acho que a primeira consulta é a consulta mais demorada, né? demorada, e eu digo muito mais de Mais orientação, importante, né? De orientação, assim, para ditar como vai ser o processo, né? Isso. Como vai ser. E aí mais ou menos depois de todas essas orientações, depois de todas essas informações que você passa para ela, com quanto tempo se ela tem que voltar? Como Pronto. seria esse processo, que aí entra a questão do pré-natal, né? O pré-natal a gente costuma dividir em algumas etapas, né? Inicialmente o pré-natal é mensal, uma vez por mês. Depois, no finalzinho da gestação, passa a ser quinzenal. E quando completa 37 semanas, semanal, né? Então a gente tem esse intervalo diferente porque o intervalo depende muito das necessidades da mulher. Uma mulher que está próxima a parir, com certeza, vai precisar estar naquele consultório muito mais vezes do que uma mulher que está no início da sua gestação, né? Então, esse intervalo aí muda muito a depender da idade gestacional dessa mulher. Então, a primeira consulta de pré-natal, quando descobre a gravidez. Depois fica mensalmente, depois quinzenalmente e, por último, semanalmente. Exatamente. Né? E chega um momento desse encontro que é mais um acompanhamento se está tendo algo anormal. Isso, né? Exatamente. Se está tendo alguma... a gente costuma sempre acompanhar essa mulher, não só no consultório. Eu por exemplo, eu passo meu WhatsApp, as mulheres conversam comigo todos os dias, manhã, tarde e noite, né? Eu costumo dizer, disponibilidade 100%, porque é manhã, tarde e noite, né? As dúvidas surgem de madrugada e elas falam de madrugada mesmo. Entendi. Né? Então, não só no consultório, mas no consultório a gente, quando está nessas semanais, por exemplo, a gente costuma perguntar as intercorrências, se teve alguma coisa diferente, algum corrimento diferente, né? Alguma dor, algum sintoma diferente que ela esteja sentindo. A gente vai medir a barriga dessa mulher, a gente vai examinar. Eu, no consultório, eu tenho o meu ultrassom, então eu dou uma olhada no ultrassom, no consultório mesmo, né? Então, algumas coisas a gente consegue fazer, mas é lógico, as consultas semanais, elas costumam ser um pouco mais rápidas, né? A primeira consulta, para você ter ideia, a minha primeira consulta dura 1 hora e meia, né? Cada paciente. Então, a primeira consulta do pré-natal é uma consulta muito importante. Para a gente conseguir entender a realidade dessa mulher, eu preciso de tempo, né? E eu preciso que ela se abra para mim. Claro. Algumas pessoas, elas não conseguem, assim, estar totalmente disponíveis e falar tudo da vida nos 10 primeiros minutos. Então, eu preciso que ela me sinta e que ela sinta esse acolhimento e aí que ela se sinta à vontade para conversar e falar o que ela puder e quiser falar, né? Tudo que ela falar para mim, eu vou usar e vou usar a favor dela, né? Não é contra, é a favor dela. A consulta, ela é com a parceria, assim, ou com o marido, ou com a esposa? Sim, geralmente elas vão sozinha? com a parceria. Geralmente elas vão com a parceria, mas algumas vão sozinhas. Não existe regra sobre isso. O que a gente diz é, a sua parceria vai ser sempre bem-vinda, pode trazer sempre, né? Eu gosto muito, né, quando a parceria é bem vinculada ali, que se sente grávida também, né? E que acaba ajudando muito. É muito importante que essa mulher não se sinta sozinha, né? E aí a parceria, ela tem um papel fundamental nisso. Seja o marido, seja a esposa, seja a mãe,
Seja uma filha mais velha que ela já tem de um relacionamento anterior, qualquer pessoa que possa ir ali para essa mulher não se sentir tão sozinha. Apesar que você falou que está aumentando o número de mães que estão gestando sem, né, um companheiro ou uma companheira, mas a presença de alguém sempre é importante. É sempre importante, né? As minhas pacientes, né, gestantes, elas falam muito que a gestação ela é muito solitária. Né? A mulher ela tem tantas dúvidas e às vezes ela não sabe, tantos medos, né, receios, e às vezes ela não sabe nem como falar o que ela está sentindo. Às vezes ela fica tão confusa, não sabe nem o que ela tá, o que está acontecendo ali na cabeça dela, né? E aí às vezes ela tem uma pessoa ali com ela, não precisa falar nada não, só tá ali com ela, né? Dar um suporte, para dar um suporte, não precisa, às vezes a pessoa não sabe o que falar, mas tá ali do lado, né? Tô com você, é muito importante para uma mulher gestante, sabe? Nesse período. E aí, doutora, se não tiver nenhuma intercorrência, porque tendo, por exemplo, uma intercorrência assim de uma pré-eclâmpsia, de um diabetes gestacional, aí vão ser outros cuidados. Né, existem cuidados específicos para as comorbidades. Aí não vai seguir esse mesmo caminho. Né? Porque quando tem alguma comorbidade, né, essa gestação deixa de ser uma gestação de risco habitual e passa a ser uma gestação de alto risco. Né? E aí existem alguns cuidados, realmente a gente precisa de diferenciar ali uma gestação de alto risco, né? Eu preciso de exames específicos, existe, por exemplo, a rotina laboratorial da pré-eclâmpsia, que eu preciso pedir para essa paciente se ela desenvolver um quadro de pressão alta na gestação, né? Existem alguns exames para a gente triar se essa mulher pode ter um diabetes gestacional, né? Então, e quando tem o diabetes gestacional, a gente pode fazer um mapa glicêmico, tem que fazer um mapa glicêmico para saber se esse diabetes está controlado, se está controlado com dieta, se precisa de alguma medicação, no caso insulina, né? Então, existem vários realmente cuidados específicos para as comorbidades, para cada comorbidade, né? Perfeito. E quais são os exames obrigatórios nesse período de gestação? O que é que você precisa realmente fazer em uma gravidez de risco habitual? De risco habitual. Os exames obrigatórios são os exames laboratoriais de rotina de primeiro trimestre, segundo trimestre, que são exames de sangue gerais, né? E os ultrassons, os exames de imagem, né? Exame de imagem a gente costuma pedir ultrassom ali entre 8, 9, 7, 8 semanas, por ali. O morfológico do primeiro trimestre, o morfológico do segundo trimestre e algum ultrassom obstétrico ali eventual. Se tiver uma comorbidade, a gente pede um ultrassom obstétrico com Doppler, né? A gente consegue também pedir cardiotocografia, que é um exame que coloca uma faixa na barriga da mulher para ver a vitalidade fetal, o bem-estar fetal. Já dá para ver, mas é o coração do bebê? Coraçãozinho do bebê, a movimentação do bebê, é a variabilidade da frequência cardíaca do bebê, basicamente. Né? Então, alguns exames a gente consegue pedir, sim. É interessante demais a medicina, rapaz. Eu conversei com... Eu não vou conseguir falar. Era uma ecopediatra. Existe esse Ecopediatra? Não é ecopediatra. Ela fazia um exame de coração no feto, né? Ecocardiograma fetal. Existe também, é um dos exames necessários. Ecocardiograma fetal. E ela conseguia fazer cirurgia na barriga da mãe ainda. A medicina fetal realmente evoluiu muito. Rapaz, elas que descobriam alguma comorbidade no coração do bebê, aí dependendo do que fosse, dava para abrir fazer lá o intraútero. E aí resolvia o problema. Olha que mundo que coisa bonita, né? Rapaz. Eu fiquei impressionado. Não, um bom acompanhamento faz coisas assim que realmente... E aí tudo começa com o obstetra, né? Tudo começa com o obstetra. Né? E aí, realmente, falando sobre a escolha do obstetra ainda, né? Porque as mulheres ficam perdidas. Poxa, eu tô grávida. Como é que eu vou escolher esse obstetra? Sim. De onde é que eu vou partir, né? Eu costumo dizer, você precisa fazer um recrutamento de nomes, sim, né? Porque você não vai no primeiro que você vê ali, né? Então, você precisa fazer um recrutamento pra gente começar essa triagem. E aí... A melhor maneira de começar esse recrutamento de nomes, eu acredito que seja perguntando para as amigas
que já Indicação, gestaram. né? Indicação. Indicações. Para as amigas que já gestaram, já pariram. E geralmente, agora sim, tem que ver, porque uma amiga, às vezes, se dá muito bem com um profissional. Você pode. Mas as amigas da gente geralmente têm ali o mesmo perfil socioeconômico, ideias parecidas. Então, é muito importante perguntar para as amigas. Sim. Né? Fazer um recrutamento de nomes ali das obstetras que as amigas já passaram, né? E aí, segundo, além das amigas, acredito que seria perguntar para amigos médicos, amigos da área. Porque, às vezes, aquela amiga que não tem muito conhecimento ali científico, ela não sabe dos bastidores que um médico sabe. Então, perguntar para amigos médicos, né, profissionais da área da saúde, eu acho também uma boa, né? Porque esse profissional, ele sabe de algumas coisas que uma população que não está tão envolvida naquele meio ali sabe. Né? Sim. Eu acho que é aí, amigas, depois amigos médicos. A gente também usa muito as redes sociais hoje em dia, né? Tem que ter um certo cuidado, porque número de seguidores não é sinônimo de um bom atendimento. Era o que eu ia lhe perguntar, porque hoje eu acredito que muitos pesquisam pelo Instagram, né? Mas a gente tem que ter cuidado com isso, né? Porque número de seguidores, quantidade de seguidores, tudo bem, é legal, porque você consegue ter um alcance bom, mas não é garantia de um bom atendimento. Rapaz, né? Eu vi falaram, foi até aqui que falaram que uma adolescente foi na nutricionista e aí ela, conversando com uma amiga dela, adolescente também, falou, olha, no final o nutricionista é tal, muito boa e tal. Aí ela, por que tu não foi na minha? A minha tem tantos seguidores. Ou seja, ela condicionando... muita gente está fazendo isso. O atendimento pelo número de seguidores que a pessoa tem. Muita gente está fazendo. E às vezes aquele número de seguidor ali nem é real. Não é real, você pode comprar, né? E às vezes uma pessoa que consegue se comunicar muito bem ali na frente da tela, talvez não tenha, sei lá, o conhecimento necessário. Não necessariamente ela não tem, mas isso não necessariamente. Ela pode até ter, mas o fato dela ter muita visibilidade não quer dizer que ela tem credibilidade, né? Exatamente. Isso não quer dizer que ela tem conhecimento, não é garantia. E as pessoas estão fazendo muito isso. Estão fazendo. Eu vi hoje, estava tendo a CPI daqueles jogos, as bets, né, e tal, a Virgínia estava depondo uma CPI, né, porque ela... eu vi que ela foi depor. Você viu? Aí eu estava assistindo um pouco, rapaz, eu achei interessante os senadores lá, né, que estavam perguntando para ela se ela não acha que a opinião dela realmente poderia influenciar nas pessoas jogarem, né? Que essa é a grande questão. Ela disse que tem os riscos, né? Mas o questionamento lá justamente é esse. O número de seguidores que ela leva, o tanto eu olhando ali, a credibilidade que ela tem perante os seguidores é tão alta que as bets pagam milhões para ela poder dizer que joga só para eles poderem jogar. Então, é uma coisa que realmente isso indo para a área da saúde é perigoso, né? Você ter uma pessoa ali que, repito, assim, a gente não está falando que a pessoa não pode ter a sua rede social e pode falar e tudo, mas você se condicionar o engajamento que a pessoa tem com um resultado que ela pode dar positivo, até porque quem entende um pouco mais de algoritmo sabe que engajamento ele pode ser positivo e negativo. Pode. Então, você ter um engajamento negativo também engaja. Né? Também engaja. Aquele pastor mirim que tava, né, virou febre aí. Rapaz, o que ele recebeu de seguidor, das pessoas falando mal dele, mas a galera querendo ver. E tu pensa que ele tá achando ruim? Não, ele tá achando bom. Ele tá achando bem. Mesmo sendo pro negativo, ele tá achando bom. É engajamento. Fale bem ou fale mal, mas fale de mim, né? A mesma premissa, engraçado, né? Essa é uma expressão tão antiga, fale mal, fale bem, mas falem de mim. Mas falem de mim. O algoritmo levou isso bem a sério. Exatamente. Tá falando mal ou tá falando bem? Não importa. Não importa. O que importa é que falem. E aí engaja. O que importa é o engajamento. E aí é muito bom você tocar nesse assunto e orientar aí as pessoas que estão nos acompanhando que número de seguidores não quer dizer um conhecimento muito apurado, não quer dizer que o profissional é bom. Não é garantia de um profissional, não é garantia de um bom atendimento o número de seguidores, de fato, não é. Esses seguidores... Será que são verdadeiros? Será que são seguidores que fazem parte ali do que aquele profissional quer? Porque às vezes são seguidores, sei lá, de aposta. Ou então esse profissional comprou seguidor na China.
que tem muito isso hoje em dia, né? Ou são pessoas que não estão ali dentro daquela realidade. Às vezes o profissional tem muito seguidor, mas não são mulheres gestantes. Não são, entendeu? Então, assim, não é o público-alvo, né? Talvez. Ou tem muito seguidor porque consegue ser engraçadinho ali em algum momento. A gente vê muitos profissionais bons, capacitadíssimos, com um currículo excelente, que não conseguem, às vezes, se posicionar tão bem nas redes ali, sociais. Né? São mais, até não tem muito tempo, né, para alimentar. E a medicina é uma faculdade que exige muito do profissional. Então, às vezes, aquele profissional ali, ele não quer ter tempo para rede social, que gasta muito tempo, né? Gasta, viu? E gasta mesmo. Exige muito tempo da gente. A gente ficar editando vídeo, conversando postando, ali com as pessoas, saber o que colocar, esclarecendo dúvidas. Isso exige muito tempo. Né? E eu, pelo que eu venho percebendo também, doutora, eu não sei se eu estou errado, me corrija, por favor. Mas a forma do atendimento também mudou. Você falou aí que o seu WhatsApp é 100% ligado ali para de manhã, de tarde, de madrugada, noite, madrugada, o pessoal mandando. E acredito que no Instagram também deve chegar coisa para você. Do mesmo jeito. Deve chegar coisa para você, perguntas ali, as pessoas. E aí, como é que nessa escolha do obstetra, até que ponto isso é, vamos dizer assim, aceitável? Porque acredito que tem gente querendo fazer até consulta pelo Instagram, né? Demais, eu recebo todos os dias. Foto, a pessoa manda foto pra você? Todos os dias, foto de fundo de calcinha, foto de exame, foto de ultrassom, todos os dias. Foto do cocô do menino, que eu não sou nem pediatra, mas é foto do cocô do menino, se que tá verde, que tá branco, que tá... É todo dia. E aí, como é o papel da obstetra nessa situação? Assim, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, né? A medicina evoluiu e a gente consegue realmente fazer esse acompanhamento online, mas isso não substitui a consulta presencial, né? Então, muitas vezes, eu não vou conseguir sanar aquela dúvida ali nas redes sociais. Eu vou precisar que essa paciente, ela vá até o consultório. Então, algumas vezes eu vou responder, olha, marcar a consulta presencial. Né? Algumas vezes, se for uma dúvida ali que eu acho que eu consigo esclarecer no momento e que eu estou satisfeita com os dados que aquela paciente me deu, aí eu falo até para a paciente ficar mais tranquila. Porque eu imagino que você manda um exame. Preciso falar com você pessoalmente, aí é lá para cima. Mas tudo é o cuidado de falar, o jeitinho de falar, né? Sim. A gente vai construindo intimidade com as pacientes, a gente consegue realmente falar a linguagem que elas entendem, né? E ter uma relação médico-paciente legal. Mas isso que você falou é muito importante também na escolha do obstetra. Porque imagina, se uma mulher está com muitas demandas ali na gestação e escolhe um obstetra que não tenha muita disponibilidade de meios de comunicação, é complicado, né? Assim, imagina você tá com uma dúvida e fica muito ansiosa e não poder contactar o seu obstetra, né? Ou esse obstetra demorar 3, 4, 5 dias para responder. Então, é uma coisa que tem que ser levada em consideração também na escolha do obstetra, sabe? Esse profissional, ele tem disponibilidade de meios de comunicação, você consegue se comunicar com ele quando você precisa, isso é importante. Agora, também é importante as pacientes entenderem que é um profissional e também uma pessoa. Tem um limite, né? Tem um certo limite. Então, durante o meu pré-natal, eu vou, de certa forma, estabelecendo os meus limites. Quando é uma paciente que está falando ali algumas coisas que eu acho que não tem tanta importância, para ela tem muita importância, mas que eu acho que não tem tanta importância, eu vou e digo, fulana, a gente pode conversar sobre isso pessoalmente. Você tem tanta pressa assim de conversar sobre isso agora? Tudo é a forma de falar, né? Mas eu falo de uma forma que ela entenda que algumas coisas é melhor que ela deixe para a gente conversar na consulta presencial, que eu vou estar ali de frente para o prontuário dela, é mais responsável com ela, inclusive, eu falar com ela na frente do prontuário, sabendo todo o histórico, porque eu tenho muitas pacientes, né? Os obstetras têm muitas pacientes. Sim. Então, se a gente, às vezes, não está de olho ali no prontuário, a gente deixa passar uma informaçãozinha ou outra necessária para aquela resposta, sabe? Entendo. Então, é importante, realmente, que escolha um profissional que tenha uma disponibilidade de meios de comunicação, mas também é importante que essa paciente entenda que essa disponibilidade de meios de comunicação tem um certo limite. Perfeito. Né? Perfeito. E em relação à escolha também do parto. Pronto, né? também é importante Eu isso. acho que é importante se falar porque
hoje em dia existe, né, as opções de cesárea, Isso. E até que ponto o obstetra ele pode interferir nessa escolha. Isso, né? isso. Como É que- outra coisa muito importante também na escolha do obstetra. Porque a gente vê hoje em dia que existem obstetras que realmente tendem a fazer mais cesárea, tem obstetras que gostam muito da questão do parto vaginal, né? Existem alguns profissionais, por exemplo, que acompanham o parto domiciliar. Existem profissionais que fazem parto na água e outros não, outros têm algumas questões com relação a isso. Então, você precisa saber, ter alguma ideia do que você está esperando para aquele parto, para procurar o profissional habilitado para isso, né? Você, até nas redes sociais, quando você vai olhar, tem muito obstetra que você só vê fazendo cesárea, né? Então, muito provavelmente esse obstetra, ele não trabalha com parto vaginal, né? Com disponibilidade para parto vaginal. A gente consegue escolher alguns obstetras que tem muito esse lance do parto vaginal. Hoje em dia está mudando muito, porque a cesárea acaba sendo muito confortável para o obstetra, né? Ele chega ali, uma cesárea agendada, a mulher não entrou em trabalho de parto, ele vai no horário conveniente para ele e faz essa cesárea em 1 hora. Isso é muito conveniente para o obstetra. Então, muitos obstetras trabalham só com cesárea. Alguns poucos realmente trabalham com disponibilidade de parto vaginal. Então, se você é uma pessoa que pensa em entrar em trabalho de parto, é interessante que você pesquise realmente qual é o perfil desse obstetra. Se é um obstetra que faz mais cesárea, que resolve mais gestações realmente com cesárea, ou se é um obstetra que também acompanha parto vaginal. Eu tenho que ver, né? Porque dependendo Porque assim, o normal é você ter o teu parto sem ser cesárea. O normal é parto Seria, vaginal. o parto vaginal é É o parto normal que a gente fala. Porque eu tive uma conversa aqui sobre cesárea. E o Brasil, ele se não era o primeiro, é um dos primeiros. É uma epidemia de cesárea. Em parto cesárea, né? Assim, E a cesárea, a gente conversando aqui, acho que foi com a doutora Trícia, ela falando que a gente não pode demonizar a cesárea. Não. Ela é extremamente importante. Né? A pessoa salva vidas, né? Você salva a mãe e o bebê ali, coisas que antigamente não acontecia. Graças a Deus existe a cesárea, né? Mas ela não pode ser a primeira opção, né? Assim, porque ela é uma solução para um problema. Exatamente, é uma alternativa. Uma alternativa para um problema. Isso, para a gente resolver uma eventualidade ali que aconteça, né, no parto. Mas a gente não pode esquecer que realmente nós somos seres vivos e a gente vai entrar em trabalho de parto, a gente vai gestar e vai entrar em trabalho de parto. E isso tem que ser uma coisa natural, né? A gente realmente precisa entender que o parto natural tem tantos benefícios, né? Que a gente não tem como esquecer os benefícios de um parto natural, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Então, é lógico, a cesárea hoje em dia tem muito menos morbidade, né? Tem muito menos complicação e tudo. É uma cirurgia tranquila, de certa forma. Mas é uma cirurgia. É uma cirurgia, né? Aí as mulheres até esquecem, né? Que tem cirurgia. Às vezes vai preencher algum formulário, aí pergunta se você já fez alguma cirurgia. Não, nem fala da cesárea. Não fez. Que cesárea não é cirurgia. Mas fez, né? Foi uma cirurgia. Porque eu descobri aqui também que existe substâncias que são liberadas para o bebê quando ele passa pelo canal vaginal ali. Sim. No parto normal, que ele não recebe quando é cesárea. As contrações do trabalho de parto ajudam aquele bebê as secreções do pulmãozinho sair mais fácil, né? O leite, ele desce melhor quando realmente a mulher entra em trabalho de parto. Então, são muitos benefícios do parto normal, tanto para a mãe quanto para o bebê. Fora todo aquele processo, né? As dores do trabalho de parto, o nascimento daquela criança, aquilo ali representa uma coisa muito importante para a mãe, né? Ela libera doses de ocitocina assim, cavalares, que aquilo ali é muito importante para o vínculo da mãe com o bebê também, sabe? Então, poxa, a mulher vai entrar em trabalho de parto, e por que não viver esse processo da melhor maneira, com um profissional que está ali pronto para qualquer intercorrência, né? E com o conhecimento adequado, com a experiência adequada e com o acolhimento adequado também. Eu acho que essa, se não a mais uma das mais informações importantes quando você vai escolher sua obstetra é isso.
se, como você falou, né? Como é o nível assim, qual é a disponibilidade da obstetra para o parto normal. Exatamente. Porque o parto normal, ele não é diferente do cesárea, que é mais prático. Isso. Que você agenda ali, né? Você vai, sai de casa e volta com uma pessoa nos seus braços, né? E você agenda o horário e o dia para fazer isso. Então, realmente, ele é mais prático. O parto normal, não. Né? O vaginal, ele... A qualquer momento, né? Qualquer momento pode ir. Aí tem que saber se o médico está disponível para isso também. Exatamente. E é isso que a gente... Assim, a gente trabalha com isso mesmo, né? A gente, quando vai fechar uma disponibilidade com a paciente, a gente vai se planejar. Então, assim, eu fico o mês todo de sobreaviso para aquela paciente, né? Ela completa 37 semanas, eu já tô ali. Tudo que eu vou fazer, eu já tô pensando, opa, fulana de tal pode entrar em trabalho de parto. Então... o meu comportamento é outro. Então, a gente passa realmente um tempão de sobreaviso para aquela paciente que vai entrar em trabalho de parto naquele momento. É totalmente diferente de uma cesárea agendada, né? Totalmente. Por isso que eu digo, é muito mais confortável para o obstetra ele resolver uma gestação com uma cesárea do que com um parto vaginal, né? E aí é importante que você veja qual é o perfil do obstetra, porque se você pensa num parto vaginal, esse profissional ele tem que estar ali com você, né? Assim, sabendo que que ele vai precisar estar de sobreaviso para você, pelo menos ali umas 4 semanas da vida dele. É muito tempo. Mesmo. Porque existe, e você com vários pacientes, né? Então, e você com vários pacientes, porque não é só uma paciente que vai parir naquele mês, né? São várias pacientes. Então, realmente, é um grau de entrega e dedicação ali que... Doutora Rebeca, é um dom, né? A pessoa tem que ter um dom. É um dom. Você ser obstetra é um dom, porque você está ali se disponibilizando a sua vida também, porque aí a coisa da vida profissional já era, porque entra na pessoal. Não tem como entrar. É por isso que assim, meu WhatsApp é para todos os meus pacientes, porque entra na vida pessoal também, gente. Entra na vida pessoal, então se você tá aqui à noite assistindo uma série no Netflix, o telefone toca, pode acontecer uma coisa. E eu fico louca pelas minhas pacientes. Eu fico doida por elas. Você fica assim, preocupada. Se você não tiver uma entrega, uma doação mesmo, se isso não lhe tocar, se não for um propósito, né? Exatamente. Então você não consegue. Não consegue, não faz. Consegue. Ou consegue, mas fazendo um trabalho medíocre. Medíocre, exatamente. E não aguenta por muito tempo. Não aguenta por muito tempo. A obstetrícia não é para quem quer, para quem pode. E para quem tem... Sente mesmo E para quem quer sentir, porque a obstetrícia não é fácil, né? Você, às vezes, tem uma gestação ali de risco habitual, que tá tudo bem, e acontece alguma coisa, esse bebê... e acontece alguma coisa com esse bebê, então, é o que eu digo, é a dor e a delícia de ser obstetra. É muito maravilhoso, porque tem muitas situações, assim, de alegria, de felicidade, de saúde, mas também pode ser muito desastroso, também pode ser muito difícil, né? E é por isso que você precisa ter um profissional ali que você confie e um profissional que entenda o que você está sentindo e que sinta com você. Perfeito. Né? Eu acho que o profissional, acho que isso não só na obstetrícia, né? Na medicina como um todo, o profissional que mais ajuda, às vezes, não é o que tem mais conhecimento. É lógico que o conhecimento é muito importante, mas o profissional que mais ajuda é aquele que mais sente junto com você. Porque é o que mais se importa com aquilo ali. Porque quando você se importa, você move céus e terras para ajudar aquela pessoa. Né? Faz parte do seu dia ali, faz parte de você. Então, é uma doação. É uma doação. Quando você não se importa... Assim, você responde ali o que você quer, o que você tem na sua cabeça para responder. Quando você sente, se importa, entende a realidade daquela mulher, mesmo quando você não sabe, você vai atrás onde for daquela informação para você ajudar aquela mulher. Porque você se sente parte do processo. Exatamente. Né? Essa é a diferença, Exatamente. Né? Doutora Rebeca Freitas, a gente está chegando próximo ao final já aqui, doutora Rebeca. Tem mais algum ponto que você gostaria de levantar? Eu acredito que é basicamente isso mesmo. Realmente é uma situação difícil na vida da mulher, é um momento ímpar na vida da mulher, e a escolha do obstetra realmente é uma decisão importantíssima. Eu acho que é fazer o recrutamento ali dos nomes, ver a questão do conhecimento, da empatia, do acolhimento, sabe? Ver as redes sociais, mas não levar em consideração somente as redes sociais, e é isso.
E aproveitar esse pré-natal da melhor maneira com o seu obstetra que querido. é uma experiência, né? É uma experiência, experiência. que é difícil, é cheia de dúvidas, mas Isso. que é muito importante, né? Exatamente. Então eu queria deixar aqui o Instagram dela. Falamos tão mal nas redes sociais, mas vamos deixar aqui Vamos deixar aqui o seu Instagram. É doutora Rebeca Freitas. Isso. Não é isso? Isso. Rebeca .go, Freitas, de ginecologista e obstetra. Ginecologista pode descer, Tony. Ah, tá aí. Você vai seguindo, você é mãe. Tem também a sua vida pessoal, né? Tem sim. Realmente você não separa, né, doutora? Não, eu não separo, porque eu gosto de ser muito honesta com as minhas pacientes, sabe? Elas precisam me conhecer também, entende? O bebê que nasceu, eu misturo tudo, gente. Eu não separo mesmo, sabe? Pode voltar, Tony. Então, é aquilo que você falou, né? Se você está 100% para obstetrícia, né? Então a sua vida também faz parte. E elas merecem saber de tudo, né? Elas merecem saber da minha vida também, os meus gostos, o que eu faço quando eu não tô nos partos, o que eu faço. Como elas é a vida da doutora elas Rebeca. adoram sentir essa sintonia, sabe? E eu também gosto de ser honesta ali no que eu tô demonstrando com elas. Claro. Pois, doutora Rebeca Freitas, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, gente, pelo convite. Muito obrigado mesmo. Eu espero que as pessoas que nos acompanharam, chegaram até aqui na conversa, entendam realmente a importância desse momento, entendam a importância da escolha do obstetra, né? Porque realmente é o primeiro passo para você ter ali uma caminhada que ela não é tão longa, mas ela é muito intensa, né? Muito intensa. Ave Maria, demais. Mas é muito intensa. Muito intensa. Intensa, acaba rápido, então é importante que você realmente aproveite esse momento. Aproveite que ele vai ser muito proveitoso. Doutora, muito obrigado. Eu mais que uma agradeço. vez. Obrigado mesmo. Viu? Obrigado. E já fica aqui um convite para um outro momento a gente gravar ao vivo, né? Ao vivo, para abrir aí para as perguntas. E você também que nos acompanhou, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Go. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. Saúde e muita paz para todos nós, e até a próxima, se Deus quiser.